Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre um panorama a respeito do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. E hoje nós chegamos no capítulo 11. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas das passagens que usaremos como base nesse estudo. Importante também nós orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você, nesse momento, para orar junto comigo. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada um que nos acompanha neste estudo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos então ao nosso texto que se encontra no capítulo 11 do livro de Hebreus e nós leremos 3 trechos deste capítulo 11. O primeiro é do verso 1 ao verso 3, o segundo trecho do verso 8 ao verso 10 e o último trecho do verso 32 a 34. Então, começamos com o capítulo 11, verso 1 a 3, que diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Agora, no trecho 8 ao verso 10, nós lemos o seguinte: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. E no verso 32 a 34, nós lemos o seguinte: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. No presente estudo e no próximo, baseados no capítulo 11 e no capítulo 12 de Hebreus, da carta aos Hebreus, abordaremos essa questão da fé. Certamente trata-se de um dos temas mais importantes e, por que não dizer, desafiadores da vida cristã. A fé é essencial não apenas no processo de salvação, mas também ao longo da jornada da vida. Quando abordamos esse tema, surgem logo algumas perguntas, como, por exemplo, o que é fé? Como ter fé? Como tê-la? Como desenvolvê-la? Como utilizar a fé? Do que depende a fé? Será que ter fé é o mesmo que almejar algo, acreditando em alguma coisa ou em alguém? Existe fé bíblica e fé não bíblica? Há condições para que a nossa fé resulte em alguma resposta? Quais seriam essas condições? Ao longo desse e do próximo estudo, tentaremos responder algumas dessas questões. Vale notar que um dos equívocos que tem acontecido em termos de entendimento da fé no contexto cristão é achar que ela serve apenas ou serve primordialmente para conseguirmos coisas que desejamos, tais como prosperidade e bens materiais e saúde. Almejar tais coisas não é necessariamente errado, mas achar que a fé só serve para obter esse tipo de coisa é um equívoco. Há quem ensine que é da vontade de Deus que os crentes sejam curados de todas as doenças e, além disso, que eles sejam ricos. Alguns dizem que aqueles que não alcançam tais resultados é porque têm falta de fé.
Esse pensamento de que a fé se aplica apenas para conseguirmos coisas, as coisas que desejamos, não é correto à medida que a fé bíblica é bem mais do que isso. No próximo quadro, uma pergunta então: o que é fé dentro da perspectiva bíblica? No Novo Testamento, a palavra fé é usada de várias maneiras. Uma das principais é associá-la à ideia de confiança em Deus. Esse significado é particularmente evidente nos evangelhos sinóticos. Em Marcos 1,15, por exemplo, Jesus fala sobre arrepender-se e crer no evangelho. A palavra crer, neste versículo, é a forma verbal de fé. Aqui, Jesus chama a atenção dos seus ouvintes para colocarem sua confiança em Deus. Quando Jesus veio ao mundo, em diversas vezes após curar alguém, ele dizia à pessoa: "A tua fé te salvou". Isso mostra haver ligação entre confiança e fé. Por exemplo, a confiança ou lealdade a Deus faz com que a fé se torne completa. Pode-se dizer que a fé bíblica tem a ver tanto com salvação quanto com vida cristã. No caso da salvação, a pessoa é salva se crer pela fé que a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição é suficiente para salvá-la. No caso da vida cristã, a fé é associada de alguma forma com as atitudes da pessoa, por exemplo, como ela demonstra o fruto do Espírito em sua vida. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, nos informa que esse fruto da presença do Espírito é demonstrado em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se a vida da pessoa não tiver um bom componente de fé, essas ações, essas demonstrações ficam comprometidas. A fé é associada também a outro aspecto da vida do crente, que é o serviço cristão. Esse serviço ocorre de forma genuína e vitoriosa quando a pessoa usa os dons do Espírito Santo que recebe para esse fim. Tanto o serviço cristão quanto o fruto do Espírito estão ligados à conduta e às ações do crente, que tem como base a fé em Jesus como Salvador e o senhorio de Deus através da presença do Espírito Santo na vida do crente. Essa presença do Espírito é que dá à pessoa, que dá ao crente a capacidade dele fazer ações pelo poder de Deus. O que Jesus chamou de mover montanhas, conforme lemos lá em Mateus 17, 20. O Novo Testamento, às vezes, usa a palavra fé para designar o próprio cristianismo. Usa também para designar aquilo que os cristãos creem. Em geral, hoje, muitos utilizam a palavra fé cristã, a expressão fé cristã, no sentido intelectual ou formal, se referindo à religião cristã. Mas é importante destacar que fé é, essencialmente, viver a religião. É o cristianismo em ação. Este é o significado que encontramos na carta 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, que diz: "Porque andamos por fé e não pelo que vemos". O texto de Hebreus, capítulo 11, verso 1, nos dá uma definição muito interessante de fé. Ele diz o seguinte: "Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem". Aqui, a fé é entendida como uma espécie de antecipação de coisas que são esperadas. As coisas que se esperam, usando a linguagem do versículo, têm uma realidade maior do que ter uma simples expectativa. O verso 6 nos diz ainda que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Isso significa que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele é Deus criador e sustentador do universo. Mas observe que a fé bíblica não se restringe apenas ao aspecto intelectual de crer em uma teologia ou de crer em uma doutrina, mas sim
em crer que Deus é uma pessoa com quem, pela fé, podemos nos relacionar. No próximo quadro, convidados pelo autor do livro de Hebreus, somos levados a considerar alguns episódios do Antigo Testamento como forma de aprendermos sobre a fé. Nesses casos, servos de Deus, cheios de fé e sintonizados com a vontade dele, mostraram atitudes positivas sobre coisas que pareciam impossíveis de acontecer. É o caso de Noé, que, instruído por Deus, construiu um barco de mais de 130 metros de comprimento durante 120 anos, em uma região longe de qualquer curso d'água onde pudesse navegar com aquele barco. Pela fé, Noé seguiu os planos de Deus e isso acabou sendo motivo de livramento para ele e sua família quando veio o dilúvio. É o caso também de Abraão, que deixou a sua terra e seus parentes para ir a um lugar que não sabia onde ficava, em resposta à promessa de Deus. Moisés também é outro exemplo clássico de fé, pois que ele atendeu a um chamado de Javé para liderar a saída do povo de Israel do Egito, rumo à terra prometida, e isso sem saber como iria acontecer essa jornada. O autor de Hebreus expande seu histórico sobre os heróis da fé, citando diversos outros personagens bíblicos, alguns identificados nominalmente e outros considerados até como desconhecidos. O autor de Hebreus nos informa que alguns heróis do Antigo Testamento obtiveram grandes vitórias de fé. Outros, porém, sofreram torturas e foram mortos por conta da fé que praticavam. Ele abordou essa questão da fé porque buscava fortalecer seus leitores originais para serem fiéis a Cristo frente às perseguições que estavam surgindo para eles. Essa mensagem é importante por causa da tendência humana de usar a fé em Cristo apenas como meio de conforto e felicidade pessoal. Quando o cristão adota essa linha de pensamento de considerar a fé apenas como meio de conforto e felicidade, ele tende a se frustrar e a abandonar a fé quando se vê em meio à adversidade. O que o final do capítulo 11 vai tentar nos mostrar é que a fé bíblica verdadeira é aquela que o crente confia na pessoa de Deus e não nos resultados imediatos que ele possivelmente espera, que podem ser bons ou podem ser ruins. Nessa parte final da carta, nos versos 32 a 40, o texto se divide em 3 seções. Na primeira seção, do verso 32 à parte inicial do 35, o autor mostra como, às vezes, Deus abençoa aqueles que confiam nele, com resultados maravilhosos e até mesmo espetaculares. Na segunda seção, da segunda parte do verso 35 até o 38, ele mostra que há circunstâncias em que o crente se defronta com tempestades. Nesses casos, Deus abençoa aqueles que confiam nele com fé, levando-os a suportarem as adversidades. E na terceira seção, do verso 39 ao verso 40, o autor conclui mostrando que Deus abençoará todos os que confiam nele com recompensas eternas. No próximo quadro, de todos os grandes exemplos de fé que o autor de Hebreus menciona, escolhemos destacar nesse estudo o patriarca Abraão. Ele é chamado no livro de Romanos, capítulo 1, verso 11, de o pai de todos os que creem. A história desse personagem bíblico é narrada em Gênesis, nos capítulos 12 a 25. O apóstolo Paulo usa Abraão como seu principal exemplo de salvação pela fé, independentemente de obras, conforme está escrito lá em Romanos, capítulo 4. Paulo afirma que não são apenas os judeus que, por nascimento físico, são descendentes de Abraão. Ele diz que os verdadeiros filhos de Abraão são os que têm fé em Cristo Jesus, e ele escreve em Gálatas, no capítulo 3, verso 7 e no verso 29, o seguinte, ele diz, saibam, portanto, que os que têm fé e que são os filhos de Abraão. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa.
Não é surpresa, portanto, que nesse capítulo 11, que fala sobre fé, Abraão recebe mais versículos do que qualquer outra pessoa. Sua vida ilustra bem o texto que lemos em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Inspirados por esse personagem, destacamos 2 princípios da fé, dentre outros, que o livro de Hebreus nos apresenta. Esses 2 princípios são: a fé bíblica obedece ao chamado de Deus. E o outro princípio é que a vida de fé é uma jornada de peregrinação. No próximo quadro, vemos então o primeiro princípio. A fé bíblica obedece ao chamado de Deus. Em Gênesis, no capítulo 12, verso 1 a 4, Deus chamou Abraão, na época chamava Abrão, para deixar sua terra, seus parentes e seus negócios locais e ir para a terra que Deus lhe mostraria. O verso 4 diz: então Abrão saiu como o Senhor havia lhe falado. Ou seja, Deus chamou e Abrão respondeu, e Abrão obedeceu. A fé obediente de Abrão o levou a ir para um lugar que devia receber como herança, e ele foi, mas sem saber para onde estava indo. O mecanismo da fé bíblica na vida de alguém se inicia quando há um chamado de Deus para a pessoa se aproximar de Deus. Mas a fé só irá se desenvolver se a pessoa responder em obediência. Antes de Deus chamar Abrão, ele morava em Ur dos Caldeus, localizada no atual Iraque. Abrão, nessa época, possuía 70 anos de idade, quando foi chamado por Deus. A saída dele dessa cidade de Ur dos Caldeus rumo a Canaã não foi um projeto pessoal, mas uma resposta à obediência resposta em obediência ao chamado que ele recebeu de Deus. Isso nos ensina que os planos de vida de um crente devem sempre ser alinhados aos planos de Deus. Para isso a fé que um crente desenvolve deve ser baseada na Bíblia, na palavra de Deus. O cristianismo não é uma fé baseada em especulações religiosas ou filosofias, mas sim na revelação de Deus registrada na Bíblia. A palavra chamado é usada na Bíblia frequentemente de 2 maneiras. Às vezes, se refere ao chamado geral de Deus para que todos se arrependam e creiam no Evangelho. Isso tem a ver com a salvação da pessoa, ou seja, com sua vida após a morte. Mas também a palavra chamado é usada em sentido mais específico, de um chamado mesmo, chamado para um ministério, um plano ou um projeto de vida que levará a pessoa a cumprir propósitos que Deus estabeleceu para ela. Foi nesse segundo sentido que Deus chamou Abrão para segui-lo. Note que Deus não fez esse chamado para toda a cidade de Ur dos Caldeus, nem mesmo para o pai de Abrão, nem mesmo para o seu irmão, para seu sobrinho ou qualquer outra pessoa. Ele chamou Abrão especificamente e, respondendo a esse chamado, Abrão obedeceu pela fé. A fé genuína sempre obedece a Deus. Somos salvos pela fé, somente pela fé. Mas a fé salvadora nunca está sozinha. Ela se desdobrará em ações de obediência. Se alguém professa, eu creio, mas não obedece, sua fé não tem valor. Por exemplo, se você disser, acredito que os cintos de segurança salvam vidas, mas se você estiver num carro e for arremessado do carro por conta de um acidente, por não ter colocado o cinto, sua crença sobre usar o cinto não valeu de nada. Se você realmente acredita que os cintos de segurança salvam vidas, seu compromisso com esse princípio será usar o cinto de segurança. Usá-lo irá demonstrar a realidade da sua fé. Qual é o risco em renunciar ao controle da vida e colocá-la nas mãos de Deus? Muitos ficam temerosos em renunciar ao controle da própria vida. Mas a Bíblia nos ensina que é mais arriscado seguir sozinho do que obedecer a Deus pela fé. Deus sabe tudo sobre o crente
e está comprometido em fazer com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Deus sempre sabe o que é o melhor para você, e Ele tem o poder de trabalhar para o seu bem em todos os sentidos, o seu bem final. Vale lembrar da vida de Abraão, que pela fé obedeceu ao chamado de Deus para ser pai de uma nação que iria trazer o Messias ao mundo. Até hoje, não apenas nós, mas milhares de crentes têm sido abençoados por essa disposição de Abraão em obedecer a Deus. No próximo quadro, vemos o segundo princípio que trazemos hoje sobre a fé bíblica. A vida de fé é uma jornada de peregrinação. Hebreus capítulo 11, verso 8 a 9, diz que, pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O curioso é que Abraão recebeu de Deus o chamado para ir à terra prometida, mas nunca teve casa própria e nem recebeu terrenos e propriedades em Canaã. Ele era nômade e morava em tendas. Será que poderemos viver situações que contradizem com as promessas de Deus? A resposta a essa pergunta é que, como pessoas de fé, muitas vezes viveremos nesse mundo em condições que aparentemente poderão contradizer as promessas de Deus. Um ponto a observar nesses casos é o perigo de aplicar mal as promessas da Bíblia, colocando-as fora do seu contexto, e depois ficar desapontado quando Deus não faz o que achamos que ele prometeu fazer. O problema não estará em Deus, é claro, mas sim em nosso mau entendimento de como aplicar suas promessas. Um desses mal entendidos é achar que, se tivermos fé, Deus sempre irá curar nossas enfermidades. Isso não é verdade. O sempre não vale. De qualquer forma, o assunto do sofrimento humano, incluindo o sofrimento de crentes fiéis, não é simples, não é um assunto simples e transcende ao escopo do nosso estudo de hoje. Por ora, vale lembrar que a Bíblia mostra que, às vezes, o povo de Deus enfrenta tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e até a morte. Note que o evangelho da saúde e da riqueza não se enquadra nas Escrituras. O que a Bíblia nos diz é que a morada definitiva do povo de Deus é no céu e que estamos na terra apenas de passagem. Por isso, para o crente, o conceito de sucesso, o conceito de posses e de propósito da vida deve estar alinhado com essa perspectiva. As expectativas dos não crentes usualmente são centradas na vida presente. Dessa forma, procuram acumular bens e se envolver em atividades que acham poderão lhes trazer felicidade. As expectativas dos crentes genuínos, que podem até ser vistos como peregrinos, devem se concentrar em Jesus e em sua herança eterna. Esses crentes podem desfrutar de tudo o que Deus provê, mas seus verdadeiros tesouros estarão no céu. A vida de Abraão nos mostra que fé genuína obedece ao chamado de Deus. Um detalhe histórico sobre ele e a terra de Canaã é que, em Gênesis 23, lemos que, quando sua mulher Sara faleceu, Abraão comprou uma área de terra chamada Macpela, onde havia uma caverna. Esse lugar foi usado para o sepultamento dela. Posteriormente, Abraão foi enterrado nesse mesmo lugar, bem como Isaque, Rebeca, Lia e Esaú. Macpela é a única terra que efetivamente pertenceu a Abraão em Canaã. Esse lugar ainda existe hoje. Está localizado na região da antiga Samaria, hoje cidade de Hebrom, na Cisjordânia. No próximo e no último quadro, em conclusão a esse estudo e em complemento ao que já vimos hoje, destacamos mais um aspecto dentro desse tema da fé.
fé é um mecanismo que também permite à pessoa se aproximar de Deus e ser usada por Ele dentro de algum propósito. Em Hebreus, nesse capítulo 11, no verso 32 a 35, o autor menciona 4 homens do período dos juízes e ainda Davi, Samuel e outros profetas. Todos eles, de alguma forma, motivados pela fé, colocaram-se nas mãos de Deus, tornando-se protagonistas na realização de grandes coisas. O interessante, porém, é que os primeiros 5 nomes tinham algum tipo de problema pessoal, mas, mesmo assim, Deus os utilizou. O primeiro dos 5 nomes, Gideão, demonstrou de início certa covardia quando chamado por Deus, e ele teve que ser persuadido pelo Senhor para seguir adiante. O resultado foi que ele derrotou o exército midianita de cerca de 135 mil soldados, usando apenas 300 homens. Outro nome, Baraque, obteve uma grande vitória para Israel sobre um exército que possuía 900 carros de guerra, algo de alta tecnologia na época. Mas isso só aconteceu porque Deus utilizou Débora, uma mulher de fé, para orientar Baraque no combate. Sansão derrotou os filisteus em várias ocasiões, visando livrar o povo de Deus da opressão, mas sucumbiu em seus relacionamentos com mulheres. Jefté, outro herói bíblico, foi vitorioso liderando Israel em uma batalha, mas erradamente fez um voto precipitado que levou sua única filha à morte. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando adolescente, colocando sua fé no Senhor, derrotou o gigante Golias. Mais tarde, contudo, cometeu adultério e seguido de assassinato para encobrir sua má conduta. Até mesmo Samuel, o primeiro dos profetas, homem temente a Deus, falhou em não criar seus filhos corretamente nos caminhos do Senhor. Os profetas que se seguiram a Samuel falaram corajosamente a verdade de Deus, mas muitas vezes tiveram as suas falhas também. O ponto aqui é que, mesmo com todas essas falhas, algumas até graves, Deus os utilizou em seus planos e Deus nos utiliza também. E isso ocorreu com esses heróis bíblicos porque eles confiaram no Senhor em várias das situações desafiadoras que tiveram que enfrentar. O que tiramos disso para nós é que Deus usa pessoas imperfeitas, mas que confiam nele. Isso, porém, não deve ser motivo de nós ficarmos justificando os nossos pecados. Além disso, não precisamos esperar que sejamos perfeitos e sem pecado para servirmos ao Senhor, pois alguém viver aqui na terra sem qualquer pecado nunca vai acontecer. A Bíblia não retrata personagens como se eles fossem perfeitos, mas os mostram de forma real, com seus pontos bons e seus pontos ruins. Isso nos permite aprendermos com as imperfeições e a imaturidade deles. Apesar deles terem tido pontos negativos, foram utilizados por Deus em grandes coisas. Por quê? Porque confiaram no Senhor. E você? Como tem andado a sua fé? Você tem tido motivos para confiar em Deus, colocando sua vida e suas decisões nas mãos dele? Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha apreciado esse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos, mande o link do estudo para que eles também possam compartilhar dessa nossa mensagem sobre fé. No próximo quadro, você pode ver o panorama desse estudo sobre Hebreus que estamos desenvolvendo durante esse período de 3 meses. E também, no final, deixo com você um grande abraço, esperando vê-lo em uma próxima oportunidade. Até lá!